Bem-vindos ao debate. Hoje vamos dar uma olhada mais de perto nas regras que organizam a circulação dos pedestres aqui no Brasil. Vamos focar em alguns artigos específicos do Código de Trânsito, né, do 68 ao 71. São normas super importantes para a segurança de todo mundo, claro, mas que abrem margem para a gente discutir onde é que fica, de fato, o maior peso da responsabilidade. Exatamente. E a questão central que a gente quer, assim, destrinchar hoje é essa. Quando lemos esses artigos, a impressão que dá é que a lei protege o pedestre e joga a responsabilidade principal para os motoristas e para o poder público. Ou será que ela desenha mais um cenário de equilíbrio, sabe? Exigindo também cuidados, deveres bem claros do próprio pedestre. Olha, da minha parte, eu vou defender a visão de que o código dá sim um destaque bem forte para a prioridade do pedestre. Quer dizer, ele sinaliza que a segurança de quem está a pé depende muito mesmo, da atenção e do cuidado dos outros. E eu já vou argumentar que, embora essa prioridade exista sim em certos momentos, a legislação é, na verdade, muito clara ao listar uma série de deveres e precauções que são do pedestre. Para mim, isso aponta para uma responsabilidade que é compartilhada e que, em muitas situações, depende da atitude de quem está andando. Olha, quando eu pego esses artigos e leio, assim, em conjunto, a impressão mais forte que eu tenho é a de uma preocupação genuína em proteger quem está a pé, né? Que é, sem sombra de dúvida, o elo mais frágil no trânsito. O artigo 68, por exemplo, já começa garantindo o espaço básico do pedestre, o direito de usar as calçadas ou, na falta delas, os acostamentos. E o que eu acho bem significativo é que, mesmo quando não tem calçada, ou ela está intransitável e a pessoa precisa usar ali um cantinho da pista, a lei ainda diz que ela tem prioridade sobre os veículos. Isso está lá nos parágrafos do próprio 68. Para mim, isso mostra uma intenção muito clara de proteger o pedestre até nessas situações que, não são as ideais, né? Entendi. Aí vem o artigo 70, que é muito direto. Ele garante a prioridade na travessia, sobre as faixas. E não é só isso, ele ainda protege quem já começou a atravessar, mesmo que o sinal mude para os carros. É uma proteção, assim, contínua, sabe? Além disso, a lei também cobra a responsabilidade do poder público, né? O artigo 71 diz que as faixas precisam ser seguras, bem sinalizadas, e o 68 também exige que se sinalize e proteja o caminho quando a calçada está em obras, por exemplo. Até quem está empurrando uma bicicleta, veja só, é considerado pedestre para fins de direitos e deveres, o que acaba ampliando essa rede de proteção. Então, juntando tudo isso, me parece bem evidente uma forte tendência protetiva, sabe? Colocando o peso maior da segurança nos motoristas e na administração pública. Entendo perfeitamente essa linha de raciocínio, mas assim, queria trazer uma perspectiva um pouco diferente. Queria focar justamente nas obrigações que a lei coloca, de forma bem direta, no colo do pedestre. Sim, a prioridade é mencionada, claro. Mas ela não me parece um cheque em branco, sabe? O artigo 69, para mim, é crucial aqui. Logo de cara, ele exige que o pedestre tome precauções de segurança. Isso antes mesmo de pensar em atravessar a rua, tem que olhar a visibilidade, a distância, a velocidade dos carros. Isso já estabelece uma responsabilidade ativa, né? Não é passiva. E tem um ponto que eu considero fundamental. O mesmo artigo 69 diz que se houver uma faixa ou uma passagem para pedestres a até 50 metros de distância, a pessoa tem que usar. Veja bem, não é uma sugestão, é um dever. Certo, o dever de usar a faixa próxima. Exato. E as regras para atravessar fora da faixa também são bem detalhadas. Atravessar reto, né, sem correr na diagonal, obedecer ao sinal luminoso, seja o de pedestre ou dos veículos, esperar o fluxo de carros parar se não tiver sinal, e mesmo nos cruzamentos sem faixa, onde se atravessa na linha da calçada, só fazer isso depois de ter certeza que é seguro.
O próprio artigo 68, que você mencionou sobre andar na pista, ele impõe limites claros, só pelos cantos, em fila indiana e apenas onde não for proibido ou perigoso. E para completar, o artigo 69 proíbe o pedestre de ficar assim zanzando ou parar no meio da pista sem necessidade. Essa lista toda de exigências mostra que a lei não só protege, mas também espera e exige cautela, atenção e obediência do pedestre. Para mim, isso configura claramente uma responsabilidade que é dividida. Eu reconheço que o artigo 69 lista esses deveres, claro, mas eu os vejo mais como um complemento à regra geral de prioridade e não como algo que anula essa prioridade, entende? Vamos pegar o ponto principal, a faixa de pedestres lá no artigo 70. A lei é taxativa, os pedestres terão prioridade de passagem. A mensagem que a lei passa, a meu ver, é que o motorista deve estar preparado, deve estar atento para parar quando alguém está na faixa. As precauções do artigo 69 são, claro, importantes, um dever geral de cuidado que todos temos no trânsito, óbvio. Mas não acho que elas invertam a lógica fundamental da prioridade na faixa. A faixa é, por definição, o local seguro para o pedestre atravessar. E a responsabilidade maior ali é do condutor em respeitar esse espaço. Imagina a situação. A pessoa coloca o pé na faixa. A expectativa que a lei cria é que o tráfego pare, né? Pois é, mas aí eu vejo a coisa de um jeito um pouco diferente. O artigo 69, com toda aquela lista de cuidados e a obrigação de usar a faixa próxima, ele vem antes da travessia em si, né? Mesmo a travessia na faixa do artigo 70. A questão que fica para mim é, essa prioridade do artigo 70 vale incondicionalmente? Por exemplo, se um pedestre entra na faixa de repente, sabe, sem dar tempo nenhum para o motorista reagir, ignorando completamente a velocidade e a distância do veículo que o artigo 69 manda observar, para mim, a prioridade existe sim, mas ela pressupõe um comportamento minimamente cuidadoso do pedestre, como está descrito lá no artigo 69. Não é um direito absoluto que pode ser exercido de qualquer jeito, a qualquer custo, entende? A prioridade não elimina a necessidade de o pedestre avaliar o risco e seguir as regras básicas de travessia. O próprio artigo 70 faz uma ressalva importante. Nos locais com semáforo, a prioridade segue as regras da sinalização. Isso nos leva de volta à obrigação do pedestre de obedecer ao sinal vermelho, como diz o 69. Então, é uma interação, percebe? A prioridade existe, mas ela está ligada ao cumprimento das regras de segurança pelo pedestre. Mas e quando a pessoa não tem opção? Quando não há calçada ou não há faixa por perto? O artigo 68, como eu mencionei, garante prioridade mesmo na pista de rolamento em certas condições específicas. Isso não reforça a ideia de uma proteção ampla que coloca no motorista a obrigação de redobrar a atenção e antecipar a presença de pedestres mesmo fora dos locais, digamos, esperados. É uma proteção para situações de vulnerabilidade extrema, me parece. Não me convence essa leitura de uma prioridade tão ampla nesse caso específico, porque a lei é muito específica sobre as condições. Veja bem, os mesmos parágrafos do artigo 68 dizem: pelos bordos da pista, em fila única e, exceto, em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. Ou seja, não é em qualquer lugar da pista nem de qualquer jeito que se pode andar. Certo, são condições bem restritas. Exato. E mais, o artigo 69 complementa dizendo que mesmo nos cruzamentos sem faixa, o pedestre não deverá adentrar na pista sem antes se certificar de que podem fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos. Quer dizer, a lei permite usar a pista como último recurso. Sim. Mas exige um comportamento extremamente cuidadoso e restrito do pedestre. A prioridade existe no papel, mas na prática ela é muito condicionada a essas regras e à avaliação de segurança feita pelo próprio pedestre. Não me parece um direito geral de andar na pista esperando que os carros simplesmente parem. Ok, vamos voltar um instante para as faixas, então.
O artigo 70 deixa clara a prioridade ali, naquele espaço, e o 71 ainda coloca no órgão de trânsito a responsabilidade de cuidar bem delas, de mantê-las visíveis e seguras. Isso não cria um cenário onde o pedestre pode, legitimamente, esperar segurança máxima e ter sua prioridade respeitada naquele espaço, demarcado? A existência e a boa manutenção da faixa reforçam essa ideia de quase um santuário para o pedestre. Esse ponto da faixa como local seguro é interessante, sem dúvida, mas eu vejo com uma nuance importante. A prioridade na faixa do artigo 70 é um fato, mas não dá para a gente ignorar a regra dos 50 metros lá do artigo 69. Se tem uma faixa ou uma passarela ali perto, a menos de 50 metros, a lei diz que o pedestre tem que usar. Isso restringe bastante a liberdade de atravessar onde a pessoa bem entender, mesmo que pareça seguro para ela naquele momento. A faixa próxima não é só uma opção segura com prioridade, ela cria uma obrigação de uso. Uma obrigação, certo? Isso. E, como a gente já falou, a obediência ao semáforo, que está no artigo 69, e tem aquela ressalva no artigo 70, entra na frente da prioridade geral da faixa. O sinal vermelho vale para todo mundo, né? Pedestre ou motorista. Então, sim, a faixa é um local de mais segurança e de prioridade, mas tanto o seu uso quanto a própria prioridade estão amarrados a regras e deveres do pedestre que estão lá bem claros no artigo 69. Não é tão simples quanto pisei na faixa, tenho prioridade absoluta. Pensando na responsabilidade de uma forma mais ampla, assim, a legislação parece mirar bastante nas obrigações de quem não está a pé. A gente tem o poder público com deveres claros sobre calçadas obstruídas, art. 68, e a manutenção das faixas, art. 70. E temos, de forma implícita, mas muito forte, eu diria, a obrigação dos motoristas de respeitar a prioridade onde ela é estabelecida, seja na pista sob condições especiais, art. 68, ou na faixa, art. 70. Isso tudo me soa como se a lei visse a segurança do pedestre como uma tarefa primária do sistema de trânsito, quer dizer, a infraestrutura e os condutores cuidando do mais frágil. Concordo que essas responsabilidades externas são importantíssimas, fundamentais, e a lei faz muito bem em estabelecê-las. Mas, por outro lado, não podemos simplesmente passar pano, como se diz, no artigo 69. Ele é praticamente um manual de instruções para o pedestre. Tomar precauções, usar a faixa próxima, atravessar reto, obedecer ao sinal, olhar antes de entrar na pista, não parar no meio do caminho. É uma lista extensa de ações e cuidados que são responsabilidade direta do pedestre. Então, a segurança real, na minha leitura, nasce dessa combinação. A proteção que a lei oferece e a responsabilidade dos motoristas e do poder público precisam andar juntas, lado a lado, com o comportamento cuidadoso e o cumprimento dos deveres por parte de quem está a pé. Não dá para colocar tudo na conta só de um lado, entende? A responsabilidade é, na essência, compartilhada. Então, para resumir a minha posição aqui, eu reafirmo que a leitura combinada desses artigos, especialmente o 68, o 70 e o 71, mesmo levando em conta as exigências do 69, aponta para uma ênfase muito forte na proteção e na prioridade do pedestre. A impressão que fica é que a legislação foi desenhada para colocar a responsabilidade principal pela segurança nos ombros dos motoristas e do poder público, tratando o pedestre como a parte que precisa e merece maior cuidado. E eu concluo reforçando minha visão de que uma análise cuidadosa, especialmente do artigo 69 e das condições impostas no 68 e também as exceções do 70, revelam um equilíbrio mais tênue. A prioridade que a lei dá ao pedestre muitas vezes vem acompanhada de deveres e precauções específicas que ele precisa cumprir. Isso me indica uma necessária corresponsabilidade pela segurança, onde o pedestre não é apenas um receptor passivo de proteção, mas um agente ativo que também tem seu papel crucial nisso tudo. Parece que a gente concorda que a lei, de fato, concede prioridade ao pedestre em situações importantes e, ao mesmo tempo, detalha uma série de responsabilidades para ele. O ponto onde a gente diverge talvez seja no peso que cada um de nós dá a esses dois lados da balança, né?
Se ela pende mais para a proteção que vem de fora ou para a conduta que se espera do próprio pedestre. Exatamente. E essa tensão revela como o assunto é complexo na prática, no dia a dia. Para que o trânsito seja realmente mais seguro, talvez a chave seja justamente essa, que todos pedestres, motoristas e as autoridades também conheçam a fundo não só seus direitos, mas também os seus deveres. Analisar esses artigos do Código de Trânsito mostra que há muitas camadas nessa discussão e certamente há muito mais a se pensar sobre como essas regras funcionam ou como deveriam funcionar, nas nossas cidades. Deixamos, portanto, essa reflexão sobre o equilíbrio de responsabilidades por quem nos acompanhou até aqui. Sabe aquela sensação quando a gente está na beira da rua para atravessar? Aquela dúvida, posso ir agora? Será que o carro vai parar? É super comum, né? Muito comum. E parece algo simples do dia a dia, mas na verdade tem um monte de regra por trás, lá no Código de Trânsito. Regras que, assim, nem todo mundo conhece bem. Pois é. E é justamente nisso que a gente vai mergulhar hoje. Vamos dar uma olhada a fundo nos direitos e também nos deveres de quem anda a pé aqui no Brasil. Tentar entender o que a lei diz mesmo. A nossa base para essa conversa são alguns artigos bem específicos do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. A gente vai focar nos artigos 68, 69, 70 e 71. Eles ficam naquele capítulo 4º, que fala de pedestres e de quem usa veículo não motorizado. Isso. E a ideia não é só ler a lei, né? É tentar desvendar o que tá ali, quais os pontos-chave, aquelas coisinhas que fazem diferença no dia a dia e por que isso tudo é tão importante para a segurança de todo mundo. Exato. É entender a lógica por trás e a importância prática disso para a convivência no trânsito. Exato. Ok, então vamos lá. Parece básico, né? Onde a gente pode andar, como tem que atravessar, mas você vai ver que tem uns detalhes na lei que são, assim, surpreendentes. Começando pelo artigo 68, que ele diz sobre o nosso espaço, o espaço do pedestre. Olha, o artigo 68 começa com o fundamental. O lugar certo para o pedestre andar é na calçada, né? No passeio, se for na cidade. E no acostamento, se for uma via rural, tipo uma estrada. Esse é o ponto de partida, o espaço seguro, digamos assim. Isso. Mas já no começo ele traz uma nuance, sabe? Diz que a autoridade de trânsito pode permitir que se use uma parte da calçada para outra coisa. Tipo um banco, uma lixeira. Ah, tipo mobiliário urbano. Exatamente. Desde que não atrapalhe a passagem das pessoas. E aí já entra uma questão, né? O que é atrapalhar a passagem? É meio subjetivo. Verdade. Às vezes tem tanta coisa na calçada que mal dá para passar. Pois é. Precisa de bom senso e fiscalização para garantir que o espaço principal, que é para andar, seja respeitado. Mas o 68 tem mais coisa interessante. Tem aquele ponto da bicicleta, né? Que eu acho bem curioso. Esse mesmo, o parágrafo 1º. Ele diz de forma bem clara que se o ciclista descer da bicicleta e estiver empurrando, ele vira pedestre. Ah, então as regras são as mesmas. As mesmíssimas. Em direitos e deveres. Se está empurrando a bike, tem que ir pela calçada ou pelo cantinho da pista, se não tiver calçada, igualzinho a um pedestre. Não pode sair empurrando no meio da rua, por exemplo. Faz todo sentido para a segurança. É um detalhe que talvez muita gente esqueça na correria, mas e quando não tem calçada? Ou ela está toda quebrada, impossível de usar? O artigo fala disso. Fala sim. São os parágrafos 2º e 3º. E ele diferencia a área urbana de área rural. No parágrafo 2º, para a cidade, se não tem calçada ou não dá para usar, pensa numa calçada cheia de buraco ou uma obra sem sinalização direito. Acontece bastante. Aí o pedestre pode, sim, andar na pista. Mas atenção, é pelo bordo, bem no cantinho mesmo, e em fila única. Fila única? Se tiver mais gente junto, fica complicado, né? É o que a lei pede. A ideia é diminuir o risco, ficar o mínimo possível exposto ali no meio dos carros. Na prática, a gente sabe que nem sempre é fácil, mas a regra busca a segurança máxima. E o ponto crucial, mesmo andando na pista, nessas condições, o pedestre tem prioridade sobre os carros. Prioridade, mas com muito cuidado pelo jeito.
Exato. Prioridade, mas não é um cheque em branco para andar de qualquer jeito. E essa prioridade some se tiver alguma placa proibindo ou se for muito perigoso mesmo. Entendi. E na zona rural muda se não tiver acostamento? Muda um detalhe bem importante, está no parágrafo 3º. Se não tem acostamento ou não dá para usar, a lógica é parecida. Pode ir pela pista no cantinho, em fila única, e também tem prioridade. Só que... Tem um só que. Tem. O sentido. Na área rural, o pedestre tem que andar no sentido contrário ao dos carros. Ah, pra ver o carro vindo de frente, o famoso ver e ser visto. Exatamente. É uma medida muito inteligente para a segurança. Você vê o carro chegando, o motorista te vê de frente, diminui muito o risco de ser pego de surpresa por um carro vindo por trás, o que é comum em estrada. Faz toda a diferença mesmo. Uma pequena mudança na regra com um impacto grande. E o 68 ainda fala de obras, né? Sim, os últimos parágrafos reforçam a questão da infraestrutura. O 5º diz que em trechos de estrada que passam dentro da cidade, e também em pontes, viadutos, tem que ter um espaço separado para o pedestre. É obrigatório. Não é uma opção. Tem que ter. Isso. E o 6º complementa. Se a calçada estiver bloqueada, tipo por uma obra, o órgão de trânsito tem que garantir um caminho alternativo seguro para os pedestres passarem. Tem que sinalizar direito. Ou seja, a lei não só diz onde a gente deve andar, mas também cobra que existam as condições para isso, seja construindo certo, seja garantindo a passagem em caso de bloqueio. A responsabilidade não é só nossa, de quem anda. Perfeito. Mostra que o sistema precisa funcionar como um todo. O direito de ir e vir a pé depende de ter onde andar com segurança e de quem cuida da via garantir isso. Ok, entendemos o artigo 68 sobre onde andar. Agora, o momento talvez mais crítico, atravessar a rua. Aí entra o artigo 69, que parece focar bastante na nossa atitude, na atitude do pedestre. Sim, o 69 é todo sobre cruzar a pista. Ele já começa com uma regra geral. O pedestre tem que tomar cuidado. Tem que olhar, prestar atenção na visibilidade, na distância dos carros, na velocidade deles. É um chamado para a gente estar atento ao redor. Consciência situacional que se fala. E tem a famosa regra dos 50 metros da faixa, né? Sempre dá o que falar. Essa mesma. Tá no caput do artigo. Se tiver uma faixa de pedestre ou uma passarela ou passagem subterrânea, até 50 metros de onde você está, a lei diz que você deve usar essa faixa ou passagem. 50 metros. É uma distância razoável, né? Mas assim, na prática, quem mede isso? É no olho. Fica aquela tentação de atravessar um pouquinho fora se parecer mais rápido. A dificuldade de estimar a distância existe. Mas a lei coloca um número para criar um padrão, 50 metros. A ideia é levar as pessoas para os pontos mais seguros, onde tem a faixa, onde o motorista espera que alguém vá atravessar. Atravessar fora da faixa, quando ela está ali pertinho, nesses 50 metros, além de ser mais arriscado, é considerado uma infração pela lei. Entendi. É para guiar o comportamento, mesmo que a medição não seja exata. E o artigo explica como fazer a travessia em cada situação. Explica sim, nos incisos I, I e I. O inciso I é para quando não tem faixa nem passagem por perto, ou seja, está a mais de 50 metros. Nesse caso, tem que atravessar em linha reta, perpendicular à rua. Retinho, o caminho mais curto. Nada de atravessar na diagonal, que demora mais e é mais perigoso. Isso mesmo. O caminho mais rápido para sair da zona de risco. Agora, onde tem sinalização... Tipo semáforo. Aí entra o inciso 2. Se tiver aquele semáforo de pedestre, com o bonequinho verde e vermelho, é simples, espeça o bonequinho verde. Obedecer ao sinal. Exato. Onde não tem esse sinal específico para o pedestre, mas tem o semáforo normal para os carros, ou um agente de trânsito ali controlando, aí você tem que esperar o trânsito parar. Esperar o sinal fechar para os carros ou o agente mandar parar. Lógico! E naquelas esquinas mais simples, sem faixa pintada, em cruzamentos. Aí o inciso 3 dá uma orientação bem interessante. Diz que o pedestre deve atravessar na continuação da calçada, como se a calçada continuasse imaginariamente pela rua. Ah, entendi. Na linha da calçada. Isso. Mas, e aqui está o pulo do gato, tem duas condições importantes. Primeira, não pode entrar na rua sem ter certeza de que dá para fazer isso com segurança. Tem que olhar bem, ver se não vem carro ou se eles estão parando, verificar antes de ir.
E a segunda condição, depois que começou a atravessar, não pode ficar enrolando ou parar no meio da pista sem necessidade. Tem que ir direto. Então, mesmo nesse lugar, na continuação da calçada, onde a gente talvez se sinta mais seguro para passar, a lei exige essa checagem antes. Não é uma prioridade automática. Exatamente. Isso conecta com a ideia de prioridade que a gente vai ver melhor no artigo 70. O 69 deixa claro. A segurança começa com o cuidado do pedestre. Temos direito, sim, mas também o dever de olhar, de avaliar e de não se colocar em risco à toa nem atrapalhar os outros. A responsabilidade é compartilhada. E falando em prioridade, chegamos ao artigo 70. Esse talvez seja o mais famoso, né? O da preferência do pedestre na faixa. É o que todo mundo lembra, né? O artigo 70 é bem direto. Se o pedestre está atravessando na faixa que foi pintada para isso, ele tem a prioridade de passagem. Ponto. A regra de ouro da faixa. Só que tem uma exceção importante, que o próprio artigo já traz. Isso não vale onde tem sinal. Se tem sinal luminoso, as regras do sinal é que valem mais do que a regra geral da faixa. Então se o sinal tá verde para os carros e vermelho para mim, mesmo eu estando na faixa, a vez é dos carros. Exatamente, o semáforo comanda. Mas aí vem um detalhe que causa muita confusão, e infelizmente até acidentes, que é a situação de quem já começou a atravessar. Pois é, o sinal abre para o carro, mas ainda tem gente na faixa. É aí que entra o parágrafo único do artigo 70. Ele é fundamental. Ele diz que mesmo onde tem semáforo, se o sinal abrir para os veículos, mas ainda tiver pedestre na faixa que começou a atravessar quando o sinal estava bom para ele... Tipo, o sinal fechou para ele no meio da travessia. Isso. Ou ele começou no finalzinho do verde dele. Esse pedestre tem a preferência para terminar de cruzar em segurança. Então o sinal verde para o carro não significa acelera e vai. O motorista tem que esperar quem já está ali terminar a travessia, mesmo que o sinal tenha mudado para ele. E pensa em quem anda mais devagar, um idoso, alguém com criança, com dificuldade de locomoção. O motorista tem o dever de aguardar. Não esperar é infração gravíssima e uma falta de respeito absurda. Nossa, isso é muito importante. Talvez nem todo motorista tenha essa clareza. E para tudo isso funcionar bem, a prioridade na faixa, a proteção para terminar a travessia, a faixa tem que estar lá, visível, segura. É aí que entra o último artigo que a gente separou, o 71. Perfeito. O artigo 71 fecha o ciclo, digamos assim, voltando a responsabilidade para o poder público, para o órgão que cuida da via. Ele diz claramente que esse órgão tem a obrigação de manter as faixas e as passagens de pedestres em boas condições. E o que seriam boas condições para a lei? Não é algo vago. Não, ele especifica boas condições de visibilidade, ou seja, a pintura tem que estar nítida, talvez até refletiva. Higiene, quer dizer, limpas, sem lixo atrapalhando. Segurança, sem buracos ou desníveis perigosos ali na faixa. E sinalização, com placas avisando da faixa quando for preciso. Faz todo sentido, porque de que adianta a lei dar prioridade na faixa, artigo 70, se a faixa está tão apagada que ninguém vê, descumprindo 71. Exato. Ou como exigir que o pedestre use a faixa, artigo 69, se ela está toda esburacada e é mais seguro andar do lado. Verdade. O artigo 71 é a base material para que os direitos e deveres dos outros artigos funcionem. Ele mostra que a segurança do pedestre não depende só de quem anda ou de quem dirige. Depende muito de uma infraestrutura bem feita e bem cuidada. Uma faixa mal conservada não é só feio, é um risco. A responsabilidade é de todo o sistema. Ok, acho que passamos bem pelos pontos principais desses artigos. Recapitulando rapidinho, o 68 diz onde andar, calçada, acostamento ou bordo da pista com regras específicas. O 69, como atravessar, com atenção, usando a faixa se estiver perto, 50 metros, em linha reta, obedecendo o sinal, com cautela. O 70 dá prioridade na faixa, exceto no semáforo, mas protegendo quem já começou. E o 71 cobra do poder público a manutenção disso tudo. Conhecer essas regras é quase como ter um manual para a gente se virar melhor e mais seguro na rua, né? Com certeza. E é fundamental a gente não ver isso como mera burocracia.
São ferramentas para evitar acidentes, que ainda matam e machucam muita gente que anda a pé. E são também um jeito de construir respeito no trânsito. A segurança só funciona de verdade quando todo mundo, pedestre, ciclista, motorista e o governo, entende e cumpre seu papel, seus direitos e seus deveres. Ninguém está fora dessa. No final das contas, a ideia é que saber dessas regras nos fortalece como pedestres, dá mais segurança para a gente circular e, ao mesmo tempo, lembra quem dirige das suas obrigações. A informação é o primeiro passo para um trânsito mais harmonioso e seguro para todo mundo. Exato. E para deixar uma pulga atrás da orelha, sabe, uma reflexão final, pensando em tudo isso que a gente conversou, se a lei é tão clara, né? Prioridade na faixa bem sinalizada, artigo 70, dever de manter a faixa em ordem, artigo 71, por que será que no dia a dia a gente vê tanta faixa apagada, tanta prioridade desrespeitada? O que essa distância entre o que está escrito na lei e o que acontece na rua nos diz? Sobre fiscalização, sobre educação para a cidadania no trânsito aqui no Brasil. Uma ótima pergunta para a gente pensar. Como diminuir essa distância entre a lei e a vida real nas ruas? E com essa provocação, a gente encerra essa nossa análise mais a fundo sobre as regras dos pedestres no Código de Trânsito.